Fala galera! Bom, como vocês podem perceber, esse não é o nosso sofá habitual. Não estamos no nosso cenário habitual, porque hoje, pela primeira vez, temos o nosso primeiro reforço na nossa linha. É um prazer estarmos com você, Gustavo Pérez. Valeu, Palmas, obrigado. Gustavo, primeira coisa, conta pra gente, da onde saiu a inspiração de escrever um livro? Bom, primeiro agradecer vocês por poder participar e sempre é um prazer falar com vocês. Vocês manjam tudo de um esporte que eu amo, então eu ouço muito vocês, acompanho muito vocês para aprender um pouco mais. A ideia do livro partiu principalmente depois que a gente conseguiu confirmar a vinda do jogo da NFL para São Paulo pela primeira vez na história da América do Sul, etc, etc. No final de 2023, depois que a gente fez o anúncio em Dallas, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Falei, eu acho que a gente pode usar esse momento do jogo para conseguir dar uma devolutiva de algo que seja permanente, assim, algo que fique, né, de fato. E aí eu tinha escrito um livro recentemente, antes, mas de outra pauta totalmente diferente. Eu falei, acho que dá pra gente escrever um livro sobre. Vamos fazer um apanhado já do que tem aí, fazer um histórico, como começou o esporte e tudo, mas já indo mais para curiosidades, etc. A ideia do livro é pegar quem já gosta pelo menos um pouco de NFL. Então tem alguns outros livros que eu recomendaria, por exemplo, tem um do Anthony Curti muito bom, que é Manual do Futebol Americano, se eu não me engano, que eu acho que pro cara que assim, putz, o que é um wide receiver, é melhor ler este livro antes. Aqui é mais curiosidades, fala um pouco das dinastias, etc. E acaba no São Paulo Game, acaba na internacionalização da NFL. Eu acho que o momento era muito bom para isso, eu acho que era uma contribuição também que eu podia fazer por a gente ter acompanhado esse processo muito de perto, né? Bom, sem dúvida. O São Paulo Game foi um marco incrível para todo fã de NFL e é muito incrível para a gente ver tudo isso furando a bolha dessa maneira. E a gente tem um jogo do tamanho, que nem a gente estava conversando, a gente tem um jogo do tamanho que foi Packers e Eagles aqui no Brasil. É muito simbólico, acho que pela maneira que a NFL está enxergando o mercado brasileiro agora, né? Com certeza. A gente fala de um Packers e Eagles no ano passado que, claro, ninguém tinha certeza ou sabia se o Eagles iria para o Super Bowl, muito menos se seria campeão. Mas eram dois times de playoffs, que o Packers, no caso, numa temporada antes, num jogo que o 49ers se recupera, então o Packers teve chance de passar pelo 49ers, que era o grande favorito na NFC. O Eagles, um time forte que um ano antes de vir para o São Paulo Game tinha ido para o Super Bowl, tinha perdido pro Chiefs lá. Dois times fortes. Aí esse ano, depois do sucesso que foi, depois do Eagles campeão, o Packers novamente nos playoffs, a gente tem Chargers e Chiefs. Além do Chiefs ser uma dinastia, e o Mahomes hoje, na minha opinião, se ele encerrasse a carreira hoje, ele seria no mínimo um dos 4 maiores da história, talvez 5 maiores da história. Tem potencial aí para ser ainda maior. Mas e um Chargers que é um time que tem um bom QB, que está crescendo e que foi para os playoffs também. É um time que tá bem em ascensão e que, apesar de ter uma fanbase pequena no Brasil, tá trazendo, né, mais fãs. E a gente furar essa bolha da NFL aqui em São Paulo, acho que tem sido cada vez mais simbólico pro tamanho do esporte aqui, né? Com certeza. Os times, principalmente esses times serem fortes, traz isso. Acho que uma coisa que a gente vai sentindo, né, depois do São Paulo Game, eu não sei se vocês também pensam assim, você vai nos grandes festivais que acontecem em São Paulo, mesmo no Brasil, antes só praticamente a gente colocava uma jersey da NFL. Hoje, muita gente que não assiste quer ter uma camiseta de algum time da NFL porque gostou por algum tipo de motivo, ou porque acha na moda mesmo, acha estileira ou algo do tipo. Então você percebe que está furando a bolha, a NFL abriu lojas aqui em São Paulo, mudou completamente e está crescendo ainda mais. A gente falava muito disso quando confirmou o jogo de 2024, né? A base do Brasil de fãs já é muito grande, segunda maior fora dos Estados Unidos, só perdendo para o México. E o upside é enorme, está muito longe de onde pode chegar ainda. Sim, já é grande e vai ser ainda maior. E a continuidade do jogo, os grandes times vindo para cá. É inegável que no caso do Kansas City Chiefs tem também o caso do Travis Kelce ser namorado da Taylor Swift. A galera, a Swift já me mandaram mensagem, tipo, a gente precisa muito de ingresso pro jogo, etc. E por aí vai. Tudo isso vai furando a bolha
E mais inserção na mídia pro esporte, as pessoas entenderem mais o esporte. Não é o esporte mais fácil de você aprender, você não vai aprender no primeiro jogo. Mas todo mundo que insiste vira fanático, doente pelo esporte, porque é um esporte fantástico. É incrível. A gente eu pelo menos nunca vi alguém que conheceu as regras e falou, não gostei disso aqui. Exato. É um esporte muito interessante e ver isso crescendo dessa maneira exponencial. E assim, o caso das Swifts, etc. E assim, fez ainda mais a bolha nossa estourar, porque, querendo ou não, era uma bolha pequena, né? Sem dúvida. Agora, você tocou num ponto muito importante. Que a gente quer um furo de reportagem aqui. A gente Teremos quer Taylor saber Swift, Itaquera. se Taylor Swift virar para Itaquera, Gustavo. Pô, que depender de mim, ela vem, canta no intervalo. Faz show antes gratuito na Paulista para 1 milhão de pessoas. Que depender da gente aqui, ela tá mais que convidada para tudo. Imagina, Taylor Swift, São Paulo Game, tudo junto. Misericórdia. A loucura que isso aqui ia virar. Assim, a gente não sabe, acredito eu que nem a NFL saiba hoje, né? A gente sabe, é uma das maiores artistas da atualidade, uma das grandes artistas da história, onde ela vai lota. Então, não sabe nem como vai estar a agenda dela em setembro. Mas, fato existe uma possibilidade. Isso é um fato. Ela vai nos jogos. A união torcida do Corinthians e Taylor Swift. Porque ainda tem uma magia, uma mística aí por trás. Pra quem não sabe, toda vez que a Taylor Swift lança um álbum, o Corinthians ganha alguma coisa. Isso é ótimo. Então, imagina essa junção em Itaquera. Exato. The Eras Tour. O Travis Kelce e a Taylor Swift foram no jogo 5, acho que da NHL. Sim. Em Flórida. Em Flórida. E, bom, eles podem vir pra cá, é melhor, entendeu? Ele já vai estar aqui com toda certeza. Sim, ela vira acompanhar ele, exato. Agora, se tratando de questão de organização, logística e tudo mais, por ser o Kansas City Chiefs, que é atualmente um dos maiores times da NFL, vai haver alguma diferença de logística, questão de segurança, escolta, alguma coisa assim, diferente do que foi ano passado? Ou o time que tá ganhando não se mexe, o ano passado deu certo e vai se manter para esse ano? Boa pergunta. Tudo que a gente modificar na operação, e claro, envolvendo todos os órgãos responsáveis, não vai ser por conta do Kansas City Chiefs, ou do Green Bay Packers, ou do Philadelphia Eagles, se a Taylor Swift vem, se a Taylor Swift não vem. Existe uma operação muito bem montada, já antes da NFL vir para cá, que foi elogiada pela NFL, para os jogos dos times grandes de São Paulo em Libertadores. E claro, é diferente o esporte, completamente diferente, mas quando você fala do trabalho da polícia, da CET, das áreas de transportes e de segurança, existe uma operação muito bem montada, que claro foi adaptada e adequada para um jogo da NFL. Essa operação do ano passado pode passar por modificações para esse ano? Pode. Não por conta do Kansas City Chiefs ou não. E foi uma operação muito acertada, né? O retorno foi muito positivo disso tudo. A gente praticamente não teve ocorrências por conta do jogo. Outras ocorrências na cidade, em outros locais, mas não ocorrências por conta do jogo. A gente espera repetir. Eu acho que fica mais pela questão do Chiefs ser talvez uma cereja no bolo para quem admira muito essa dinastia e saber, de fato, tem uma dinastia aí que, aparentemente está no meio, ainda vai chegar muito longe. O Mahomes tem só 29 anos, etc, etc. Mas fica mais como cereja no bolo. Eu acredito que tanto o jogo do ano passado, por ser o primeiro jogo, com uma torcida fanática como a do Eagles, que, nunca tanto americano veio para São Paulo por conta de um jogo, e o Packers, que tem uma base grande no Brasil, seja pelas cores, seja pela tradição do time, e por ser o primeiro jogo, eu estava no primeiro São Paulo Game, foi muito grande. E agora um repeteco disso, com uma dinastia que pode ser uma das maiores dinastias da história, talvez até a maior, dependendo de como acabe, espero que não, porque eu torço pro Patriots. Mas assim, brincadeiras à parte, o jogo por si só vai ser muito grande. Eu acho, inclusive, o seguinte, se tivesse vindo ano passado Panthers e Browns, teria sido a mesma muito loucura. Grande. Sim. Talvez a mesma. Não, porque eu acho que as torcidas em si seriam um pouco diferentes. Para o cara que gosta muito da NFL seria diferente. Para a pessoa que gosta muito da NFL seria diferente. Mas existe uma questão de querer ir no jogo que, cara, você não tem esse acesso, né? Por mais que a gente goste, você consegue ir todo mês ver jogo do seu time lá. Não. Então acho que isso
Isso torna o jogo grande independente dos times e, para nossa sorte, a NFL valoriza e identifica o mercado de São Paulo e do Brasil como gigantes e só traz time de playoff. Olha, se vier aí toda essa mística e tivermos mais um time no Super Bowl, São Paulo vai ficar marcado. Tem que E ficar. aí eu quero ver. Bom demais, quando a gente estava lá a convite da NFL e o Roger Goodell começa parabenizando o Eagles falando isso começou em Sim. São Paulo, cara, aquilo foi o nosso título. Exato. Aquele é o nosso Super Bowl. Então, pra gente vai ser fantástico. O nosso se tiver de Super novo. Bowl acontece em setembro aqui, né? Exato, é isso. E foi muito legal ver São Paulo sendo anunciado, assim, São Paulo e o Brasil, sendo anunciado num dos maiores eventos do mundo e no evento que a gente sabe que é o evento do pay-per-view mais caro do mundo, da propaganda Exato. mais cara do mundo. Ou seja, para você expor sua marca no Super Bowl, não existe comercial mais caro. São Paulo expôs sua marca no Super Bowl, trazendo o jogo de 2024. Isso é muito grande. Show do intervalo, teremos? Até onde eu sei, teremos show do intervalo. Não sei qual será o show do intervalo. A ideia, que eu tô sabendo, é manter o que estava no ano passado. Mas eu não posso afirmar isso 100%. Aí é com o Luiz Martinez, que é o CEO da NFL, que é o CEO da NFL aqui. Mas até onde eu sei, a ideia é manter o que teve no ano passado. É Mesmo realmente- formato, mesmo tempo? Aparentemente, sim. A ideia, claro, é adaptação de evento para evento. Sim. Tem uma coisa muito legal do jogo do ano passado também, que aí a NFL tá de parabéns por isso, e a cidade de São Paulo como um todo, e todos os players envolvidos, principalmente o fã, que é muito difícil um primeiro evento ser sucesso. Em eventos em geral. Sempre Claro. tem uma coisinha aqui e ali pra ajustar. E tem coisa para ajustar. Mas é inegável que foi muito bom. Foi. Então, a ideia é repetir muita coisa. A gente teve uma reunião recente com a NFL, nossa equipe, e a gente falou, acho que tem que melhorar isso ou melhorar aquilo. Não era nada grave, sabe? Nada, putz, aqui deu um baita problema. Então isso é muito bom. A gente faz, a SP Tours fez no ano passado mais de 3.700 eventos. Então assim, evento dá... Evento é eventualidade, dá problema, dá alguma questão que você tem que improvisar e resolver na hora. E a NFL deu muito menos, isso é muito positivo também. A estrutura legal. da NFL foi muito bem montada, né? Até porque São Paulo é uma cidade que está acostumada a receber grandes eventos, como Fórmula 1, agora a gente vai ter tênis, que inclusive estamos muito empolgadas com Isso é bem legal. Sim. o jogo aqui em São Paulo também. E acho que a estrutura São Paulo já tem, né? Para comportar isso. E acho que isso acaba facilitando pra gente, né? Com certeza, a gente vai ter no mesmo final de semana, na sexta, dia 5 de setembro, a gente tem NFL, São Paulo Game. No sábado, dia 6 de setembro, a gente tem The Town e São Paulo Open. Lembrando que São Paulo Open, WTA 250, tênis feminino em São Paulo, tênis que só cresce, a Bia Haddad tá aí voando e muito legal pra gente trazer. Era um sonho antigo nosso, assim como a NFL que a gente prometeu lá em 2021. Graças a Deus deu certo, a agência MM, inclusive, que está realizando, aproveito para parabenizar eles. São Paulo comporta ter 3 eventos dessa magnitude no mesmo final de semana por ter a maior rede hoteleira da América Latina, por ter uma linha de metrô muito boa e muito grande para o que são os padrões. Então, por exemplo, mas Paris, Londres e Nova York tem mais malha de trem e metrô do que São Paulo. Sim, mas e Los Angeles e Miami? Não tem. É uma reta o metrô de Los Angeles, Assim, é daqui até aqui e acabou. Porque entra naquela coisa assim, gente, sempre tem o que melhorar. Inclusive, todas as cidades do mundo têm. Sim. Mas é mais ou menos o que eu falava de segurança quando o jogo veio pra cá. Mas o Brasil não é seguro. Não, sim, depende do que você encara como segurança. Existe um problema com furto e roubo de celular, que é horrível. Não é bom, é horrível. Mas todos os estados americanos têm mais homicídio cada 100 mil habitantes do que São Paulo. Assim, Exato. os caras são da Filadélfia, sabe? Eu achei assim, um pouco ousado vir falar da nossa segurança quando você mora na Filadélfia. Mas, né? Tipo, se você pegar a média de homicídio cada 100 mil habitantes de São Paulo, é melhor do que quase todos os estados americanos. Então, assim, o ponto é, existem problemas aqui, existem problemas lá. Lá é fantástico, é legal pra caramba. Mas eu acho que São Paulo comporta tudo isso. Lógico, são várias operações especiais. Claro, vai ser um final de semana que a gente não vai dormir.
vai ser muito forte pra gente, né? Mas é isso. Acho que isso mostra a vocação de São Paulo. A gente já teve Fórmula 1 e UFC no mesmo final de semana. A gente vai ter agora os 3 no mesmo. Então, a gente tem todas as condições de receber os principais eventos do mundo e a gente está provando isso, acho que realizando eles de maneira efetiva, né? A experiência está sendo boa. E acho que fica tudo melhor com o jeitinho brasileiro. O Roger Goodell... A gente tem o molho. A gente tem o molho. A gente tem o molho ali. Com certeza. A gente traz uma energia, um clima muito diferente. Quando eu encontrei o Roger Goodell no São Paulo Games de 2024 pela primeira vez, eu estava no campo indo dar uma entrevista e ele estava, acho que saindo de uma entrevista. A gente se viu, ele sempre muito simpático, um cara que assim, sempre elogia muito a gente, eu fico muito feliz com isso, muito orgulhoso também, admito. Aí eu encontrei com ele, ele virou e falou assim: essa atmosfera aqui é inacreditável, o que vocês fizeram aqui, meu Deus. Sabe, ele estava muito feliz. E a torcida dando muito carinho pela vinda do jogo. Isso eu senti também na pele, assim. Pô, eu nunca fui tantas vezes abordado na minha vida com pessoas falando assim, pô, obrigado, demais. Cara, isso vale todas as horas trabalhadas e um pouco mais, assim. Se precisar me esforçar 200 vezes mais, eu vou me esforçar, porque isso é fantástico. Você vê as pessoas realmente aproveitando. No meu caso, eu ainda gosto do esporte, mas mesmo que eu não gostasse, é lindo de ver. É incrível. Pra quem tava no São Paulo Game, a torcida deu um show à parte, inclusive cantando Evidências, foi incrível. Cantando Evidências. E... Foi o ponto alto do jogo ali, foi e, assim, incrível. E a gente mostrar pra eles como a gente torce, como a gente também ama o esporte deles, acho que é incrível pra todo mundo ver. E a gente encontrou bastante gente que veio de fora também pro jogo e tava todo mundo encantado com o Brasil. Todo mundo encantado. Teve um vídeo de um torcedor que é icônico do Eagles também, que ele vai falando, olha, São Paulo é bom pra caramba, não passei nenhum problema de segurança, etc, etc, etc. A experiência foi torcedor ótima. do Eagles que tava com o rosto que usa um pintado. moicanão, não é? Exatamente. É muito legal, né? Foi uma atmosfera incrível. Acho que foi um show do fã que é o principal responsável, que são os principais responsáveis pela vinda do jogo. Isso é um fato. A gente consome o esporte dos caras como poucos e, a gente prova isso e cresce ano a ano. E aí, pra melhorar, quando vem o jogo, a gente cria uma atmosfera que, sinceramente, assim, eu tirando partes das torcidas nos jogos, nos 3 Super Bowl que eu fui, eu não vi o estádio inteiro como tava o São Paulo Game inteiro. É inteiro. Tipo, tava todo mundo num clima muito legal. Super Bowl, naturalmente, a torcida do time que tá ganhando vai fazer mais festa e tal. São Paulo Game tava uma festa por si só, né? Agora conta pra gente uma história. Há algumas semanas atrás teve ali um negocinho da NBA que a gente começou a ouvir aqui, ali. Aquela tal da história de que, não tem arena. Mas aí do outro lado a gente já ouviu que não, que pode ter. Há quanto anda essa mexida de pauzinho aí? Conta pra gente. Bom, vamos lá. NBA com certeza é um dos sonhos também. Acho que um dos objetivos e metas para a cidade de São Paulo, para o Brasil. E acho que um jogo de temporada regular. A gente sabe, tivemos jogos de pré-temporada no Rio há 10 anos mais ou menos. Se eu não me engano, 13, 14, 15. Mas eu posso estar falando besteira, mas é mais ou menos isso. E foi ótimo, claro, se puder ter um jogo de pré-temporada e ainda não deve ter de temporada regular, claro que queremos, mas acho que tem tudo para um jogo de temporada regular. A questão é mesmo, São Paulo está a uma arena da NBA provavelmente. Tomo todo o cuidado do mundo para falar sobre isso, porque quando eu falo isso, falam, então tá avançado com a NBA, tá fechado. Não. Enquanto não tem a arena, ou pelo menos ela não esteja perto de terminar a obra e a construção, não tem... seria responsabilidade da parte da NBA e de São Paulo discutir um contrato ou um jogo. Então, a arena está em fase de licenciamento. Acredito que a arena... Então ela vai nascer. Então pera lá, ela existe. Ela vai nascer. Ela vai existir. Ok, ela vai existir. Ela está em fase de licenciamento. É esse tudo... furo que eu queria, tá vendo? Tem Era essa tudo... informação que a gente estava buscando. Então, beleza, tem tudo para termos arena em São Paulo em 2027. Já temos até uma data. Atenção aqui, hein? A gente tendo arena em São Paulo em 2027, o nosso evento prioritário é a NBA.
E eu acho que a NBA também, inclusive recentemente o CEO deles acho que falou que quer muito ir para São Paulo e para o Brasil, então a NBA já externou que quer vir, então né, não estou falando por eles nem nada, essa declaração é deles. A gente tem tudo para trazer um jogo depois disso, que a gente acha que a NBA quer, a gente quer também, dá match, tem tudo para acontecer, ótimo, mas estamos a uma arena disso. Acho que a gente tem uma ótima possibilidade, é um sonho, como a NFL foi um sonho um dia e a gente conseguiu realizar. Se São Paulo tem uma arena indoor e traz a NBA, a gente trouxe o evento indoor mais importante do mundo. Isso quer dizer que a nossa arena indoor será capaz de ter qualquer evento indoor. É o que falta para São Paulo hoje. São Paulo consegue trazer qualquer evento que não seja indoor. Mas sobre a possibilidade de um jogo da NBA sem uma arena indoor, o que a NBA me passou, e eu fiz algumas historias técnicas com eles, eu estou indo na NBA House todos os jogos, conversei disso com a equipe lá da NBA Brasil, falei até para eles brincando, eu falei, tem o pessoal falando de não necessariamente o jogo precisar ser na arena, em 2021 eu falei para vocês pra gente tentar no Allianz. Então assim, me avisa, aí eles, não dá para ser no descoberto, isso mesmo. Então assim, o que a gente sabe, o retorno deles é esse. Mas é inegável que, até pela internacionalização da NBA ter sido, inclusive, muito antes, e basquete ser um esporte praticado mais no mundo todo do que futebol americano, lógico, a NBA precisa estar na América do Sul. Com certeza. E quando uma grande marca em um grande evento pensa em América do Sul, em 95% dos casos pensa em São Paulo, e eu não estou falando que São Paulo é melhor ou não que os outros lugares, é só uma vocação da cidade clara e nítida, onde a gente está falando de uma das maiores cidades do mundo, da quinta maior megalópole do mundo, com um poder aquisitivo considerável para os padrões da América do Sul. Então o seu evento vai ter um retorno econômico, financeiro e de capacidade de lotação muito alto, além da estrutura da cidade, seja na segurança jurídica que é oferecida para a sua empresa e o seu patrocínio ser cumprido aqui, seja pelo acesso, segurança, hotelaria, etc. Tudo isso pesa muito. Então São Paulo sai na frente nesse sentido. E você acha que o fato da NBA ter externado essa vontade de vir ao Brasil está atrelado ao sucesso da NFL? Eu acredito que uma parcela sim, mas eu acho que já estava nos planos e no projeto da NBA. Tá. Mas é algo que a própria NBA precisa guardar por conta da arena. Então, inegável, olha o sucesso que foi a NFL, claro, isso daí só mostra quanto mais sucesso vai ser a NBA. Mas eu acho que a NBA já tinha certeza que seria um sucesso aqui um jogo da NBA. Eu acho que isso acaba sendo só mais uma parcela de um incentivo extra, de um tipo, olha, porque é inegável, isso eu não posso falar sobre a NBA, mas é inegável que a vinda do jogo da NFL para São Paulo credibilizou São Paulo de uma outra maneira dentro dos Estados Unidos, que é a maior economia global. Ponto. E isso, inclusive mais que a NBA lá, a NFL é o esporte mais assistido nos Estados Unidos disparado. Então, o americano viu de fato assim, o que a gente tem e o que a gente mais gosta que tá rolando lá. Isso tem uma representatividade do ponto de vista turístico, do ponto de vista de investimento, de vários pontos. Então, acho que nesse sentido, sim, para o próprio americano, mas acho que a NBA já tem nos planos vir para São Paulo, eles estão aguardando ter uma arena. Essa é a minha opinião. A gente tá aguardando também. 2027, galera. Pode Anota anotar aí. no Se calendário. tudo der certo. Anota aí. E Mas depois vai dar. cobra o Gustavo, tá? Não cobra a gente não, cobra ele. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de 20 milionários correndo dentro de um carro? Vamos. A gente gosta Que muito. a gente gosta muito de Eu 20 adoro milionários também. correndo dentro de um carro. Eu também adoro. Conta pra gente, estrutura de Interlagos, alguma diferenciação do ano passado para esse, o que esperar do GP de Interlagos esse ano, houve alguma mudança, haverá alguma mudança, público, espera-se um recorde de público, conta pra gente. A ideia em Interlagos é, ano após ano, a Fórmula 1 aumentar a capacidade. Então, aumentou nos últimos 3 anos, ano após ano. A ideia é que aumente novamente para esse ano. Interlagos está em obras. Obras para atender tanto Fórmula 1 quanto The Town, Lollapalooza, eventos de pequeno e médio porte, de shows e automobilismo.
A ideia é que o entretenimento de shows não prejudique o automobilismo e vice-versa. E que os eventos possam conversar. Claro, não no caso de um detalhe, uma Fórmula 1 que ocupa o autódromo inteiro, mas em eventos menores que consiga ter os dois ao mesmo tempo, simultaneamente. As obras são muito para trazer isso. Interlagos tem mais de 400 eventos por ano. Em média dá mais de um por dia, é assim, surreal. Eu acho que as adaptações na pista, principalmente pela questão da chuva, que foi um problema no último ano, acho que isso é algo que está sendo trabalhado, está sendo feito, visto muito de perto pela FIA, pela Fórmula 1 e por toda a equipe do autódromo e da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo faz um trabalho na Fórmula 1 gigantesco, claro, na NFL também, num detalhe também, mas é muito importante isso porque a FIA e a Fórmula 1 têm uma responsabilidade e fazem muito pelo evento, assim como a Prefeitura de São Paulo também, e a entrega é muito boa. Então as melhorias necessárias na pista para a gente não ter problemas em relação à chuva é algo que está sendo visto e vai ser feito. E provavelmente o aumento de capacidade depende um pouco das obras. Eu vi algo sobre uma parte de arquibancada nova ali perto do S do Senna e etc, que vai ser incrível isso. Ainda mais no S do Senna, né? Exato. Que é, na minha opinião, eu não sei se você já teve a oportunidade de dirigir Interlagos. Sim. A entrada da primeira curva do S do Senna, na minha opinião, é a curva mais difícil de Interlagos. Toda vez que eu vou em Interlagos, e eu vou bastante em Interlagos, bastante. Toda vez que eu tô na pista andando a pé ou de carro, eu passo pelo S do Senna, eu falo com quem estiver comigo, eu falo, cara, nunca vai ser uma sensação normal pra mim estar aqui. Nunca. Não é mesmo. E eu espero ser grato sempre, porque não dá pra perder a gratidão por uma sensação dessa. É fantástico e vai ter lá. E eu acho que, não sei se vocês chegaram a ver em outros eventos que estão rolando em Interlagos, tá em obra a construção do camarote que fica no meio daquele espaço gigante, no meio lounge enorme. Deve estar entregue também pra Fórmula 1. E ali vai ser outro espaço fantástico. O que sempre foi tenda, foi provisório, agora é concreto. Isso é muito importante também, acho que isso é um ponto muito positivo pro autódromo tá se modernizando, a gente sabe, tem os Emirados Árabes, cara, é inacreditável os autódromos que os caras fazem. Mas Interlagos é histórico. Mas Interlagos é templo, não adianta. Não tem como. Interlagos os pilotos sempre vão adorar, o público vai adorar, e é uma das mecas do automobilismo, a gente tá falando de show de ultrapassagem sempre. Sempre há uma baita corrida, incrível. Sempre. E é um nome que pesa, né? No calendário da FIA, a maioria das pessoas que gostam de automobilismo, que acompanham, sempre, alguns dos nomes ali é sempre Mônaco, né, que são as corridas mais clássicas, e Interlagos tá sempre ali, fala que data vai ser Interlagos. Com certeza. Um dia memorável em Interlagos que eu vou todo ano desde 2006 na Fórmula 1, e em 2006 eu tinha só 14 anos, então assim, muito antes de trabalhar na SP Tours, etc. 2008, que o Massa cruza a linha de chegada campeão, eu tava comemorando, aí o Hamilton passou o Glock, e aí a gente... Foi tipo um velório, assim, no autódromo. Você ouviu os passos. É complicado. 70 mil pessoas saindo do autódromo, você ouviu os passos, eu chorando pra caramba com meus irmãos. Mas faz parte do jogo. Interlagos sempre traz muita emoção e com certeza memória afetiva pra quem gosta de corrida, né? Com certeza. São várias corridas históricas lá. 2006, última do Schumacher, até ali pra Mercedes, mas na Ferrari eu também tava, foi bem legal. É fantástico. Fórmula 1 é um evento pra gente que... Eu não consigo ver a Fórmula 1 saindo um dia de Interlagos e de São Paulo. Assim, é muito difícil. Com certeza é recente nisso. não, porque o contrato foi renovado até 2030, o prefeito Ricardo Nunes renovou até 2030 o contrato. Mas quem quer que seja o prefeito em 2030, não tem como não ter mais Interlagos. Vai ter que manter. Tem que manter. Porque se por acaso, arrisco a dizer, se por acaso tirarem Interlagos do calendário, vai haver um motim mundial para que isso não aconteça. Eu arrisco a dizer. Não, todo mundo aqui é defensor de Interlagos, não tem como. É isso. A gente inclusive brinca que a temporada acaba em Interlagos e a gente vai pra Vegas só pro after, né? É isso, com certeza. Até porque o GP do porco, gente, ninguém merece. Mas enfim, mais alguma pergunta? Acho que por hoje é só. É muito ótimo. Um prazerzaço sempre conversar com você sobre todos esses esportes que a gente tanto adora. Prazer meu. E seguimos sonhando com a NBA, aguardando. E que quanto mais eventos esportivos estiverem aqui em São Paulo,
melhor pra gente, pra quem curte e pra estourar toda essa bolha sempre. Obrigado. Esportivos, musicais e De tudo. tudo que vocês puderem providenciar pra gente, você pode A ter gente certeza que a gente agradece e eu tenho certeza que vai ser um sucesso por conta de toda a estrutura que a gente já conversou aqui e tudo mais. Então, Obrigado. muito obrigado, Gustavo, pela conversa. E por ser o nosso reforço do Duas na Linha Exatamente. Prazeraço falar Reforço com de vocês. peso. Começamos com um reforço de peso Obrigado, aqui, tá? obrigado. Não, eu fico lisonjeado mesmo. Obrigado e obrigado pelo convite. Contem com a gente daqui. E parabéns certeza. pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Valeu. É isso, galera. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.